Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. O dia ainda não clareou e nos pontos de ônibus o medo. O TN acompanha capixabas que usam transporte coletivo e se sentem inseguros antes e depois do embarque. A gente pegou em 518, que vai para São Pedro, Carapina, não tem segurança nenhuma. Em São Pedro sempre tem assalto dentro do ônibus. A gente vai com mais e vem com medo, entendeu? É matar um leão por dia, né? Porque não tem como não deixar de sair, né? Troca de tiros deixa policial baleado em Vitória. Ele fazia o patrulhamento a pé, acompanhado de outros PMs. O soldado da Força Tática foi carregado pelos colegas numa cadeira. Mecânico capixaba morre em plataforma de petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ele fazia a manutenção de um guindaste quando foi prensado. Supermercado amanhece com as portas quebradas. A imagem mostra quando um homem chuta a porta, joga objeto pesado, volta e provoca ainda mais estragos. O comerciante ficou chocado com a cena. O arsenal de combate ao inimigo: repelente, inseticida, raquete elétrica. E ainda assim os mosquitos vencem a batalha. O TN mostra a guerra enfrentada pelos moradores de Porto Belo, em Cariacica. Histórias que o TN tem o maior prazer em contar. A Leilane era moradora de rua, agora é recepcionista. Ela abraçou oportunidades e mudou os rumos da vida dela. Veja já já. Fique ligado ainda nas ofertas de emprego que o TN selecionou para esta terça-feira. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. A morte do jovem David Ribeiro Souza, assassinado durante um assalto dentro do ônibus, aumentou a sensação de insegurança para milhares de pessoas. Quem precisa pegar ônibus já não sabe mais o que fazer para não ser a próxima vítima. A polícia garante que faz pelo menos 200 abordagens por dia em coletivos na Grande Vitória. Já foram mais de 60 mil ações. E mesmo com o empenho, a população continua com muito medo. Nossa equipe percorreu bem cedinho pontos de ônibus e conversou com passageiros e motoristas. 4h30 da manhã. O dia ainda nem clareou e já tem gente nos pontos de ônibus. Na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, cada um adota uma estratégia para aguardar a chegada do coletivo em segurança. Nós não temos segurança nenhuma aqui, que nem você mesmo vê aí. A gente pegou em 518, que vai para São Pedro, Carapina, não tem segurança nenhuma. Em São Pedro sempre tem assalto dentro do ônibus. A gente vai com mais e vem com medo, entendeu? O seu Efraim não precisa pegar ônibus essa hora, mas faz questão de acompanhar a esposa todas as manhãs. Você acha perigoso ficar aqui cedo, sozinha? Perigoso. Por aqui, a queixa é unânime. Quem espera pelos ônibus antes das 5 da manhã não vê policiamento na região. Raramente a gente vê um carro de polícia passar, não temos segurança. Pessoas desconhecidas a gente vê todo dia aqui. Ele está sozinho no ponto de ônibus, mas que ele pode fazer nada. Tem que encarar a realidade, né? E assim que o ônibus chega, a sensação de insegurança não diminui. É que o medo continua dentro do coletivo. E para quem não tem opção, o jeito é encarar a viagem, assim como a dona Nilva, que sai de Vila Velha todos os dias esse horário para fazer tratamento de hemodiálise na Serra. Policiamento, senhora, vê dentro de ônibus ou ali na rua enquanto está no ponto? Não, nem na rua, nem no ônibus. Difícil, né? Muito complicado. Cada dia é matar um leão por dia, né? Porque não tem como não deixar de sair, né? Segundo o Sindicato dos Rodoviários, já foram quase 5 mil casos de assaltos em ônibus na Grande Vitória desde janeiro. E se os passageiros se sentem inseguros, o motorista também faz um desabafo. Todos nós temos a certeza que Deus guarda nossas vidas, porque se não é Ele, a gente não tem certeza se volta para casa ou não, porque a insegurança é total. A liberdade que a gente tem foi tirada. Olha, o dia ainda nem clareou direito. Nós desembarcamos do 518 e demos uma paradinha aqui na Vila Rubim, no centro de Vitória. Outro ponto considerado crítico em relação à segurança. E por aqui, o cenário que a gente encontra de manhã cedo é bem parecido com o da Lindenberg, em Vila Velha.
Trabalhadores aguardando pelos ônibus nos pontos, sempre com muito medo. Foi assaltada já tem uns 2 anos, vindo do serviço, né? Então, eu já fico assim, já saio de casa meio temerosa. Porque nesse horário não tem nenhum policiamento aqui na Vila Rubim, é complicado. Eu já vi pessoas aqui sendo assaltadas, luz do dia. O clima de medo dentro dos ônibus da Grande Vitória se agravou com a morte do jovem David Ribeiro Souza, de 18 anos. David foi assassinado dentro do coletivo da linha 619, sentido Ponta da Fruta, na noite do último domingo. O jovem foi atingido no peito depois que um dos passageiros teria tentado reagir ao assalto. A polícia já identificou e prendeu os 3 homens que confessaram a participação no crime. Andriel da Cruz de Jesus, de 24 anos, Natan dos Santos Ferreira, de 20, e Lucas Araújo Reis Rodrigues. Lucas foi identificado como autor dos disparos. Desde o momento deste crime, desta covardia, a Polícia Civil e a Polícia Militar se mobilizaram para dar uma resposta firme, rápida e dura. E isso foi feito. A Polícia Militar já executou 66 mil abordagens a coletivos. São 200 abordagens por dia a coletivos, com visitas tranquilizadoras dentro do coletivo. Infelizmente, neste dia deste assalto, nós tínhamos um ponto de bloqueio a 50 metros do local onde o roubo e o latrocínio ocorreu. Então a Polícia Militar, ela vem se esforçando ao máximo para que nós possamos reduzir os roubos em coletivos. Olha, o secretário disse ainda que este ano já houve uma redução de 33% no número de roubos a coletivos e que as polícias civil e militar se empenham cada vez mais para inibir a ação de criminosos dentro dos ônibus. Já a PM informou que faz patrulhamento preventivo 24 horas em toda a região metropolitana. Destacou que recentemente reforçou o policiamento durante a madrugada e qualquer suspeita deve ser comunicada imediatamente pelo 190. Olha, nós vimos aí... Você quer falar, Ingrid? Não, depois. Nós vimos aí a rotina de quem depende do transporte público, ônibus cheios, terminais também, quer dizer, assaltos dentro de coletivos e nos pontos também. Você está inserido nessa realidade? Agora, nossa equipe embarca em mais um ônibus. Luciano Rosetti conversa ao vivo com quem não tem escolha para chegar ao trabalho, na escola, ir às compras, ao médico, só pegando um coletivo. E não tem sido fácil para passageiros. Com você, Luciano. Olá, Ingrid. Olá, Jorge. Olá, amigo do TN. Pois é, embarcamos nesse coletivo próximo ao terminal de Carapina, aqui na Serra. Estamos seguindo para Campo Grande, em Cariacica. E como a gente mostrou agora há pouco na matéria da Bruna, ontem, na semana passada também, muita criminalidade dentro dos ônibus aqui na Grande Vitória. São pelo menos 15 ações criminosas por dia aqui na Grande Vitória. E quem mais sofre com isso, claro, é o passageiro, é você, amigo do TN, que depende do transporte coletivo. A gente está aqui com 2 passageiras que toparam falar com a gente. É um aperto muito grande, né? Pegar ônibus sem saber se vai ser assaltada ou não, preocupada com a segurança, né, Vir? Não é isso? Verdade. A gente entra no ônibus, não sabe se a gente vai voltar com o que você tem, entendeu? Esses meliantes entram como fosse nada, um passageiro normal. No meio do caminho, tira a arma, leva tudo que você tem, que você trabalha o mês todo, o ano todo para conseguir, eles levam em 1 minuto. Seu nome é qual? Cristiane. Cristiane, você trabalha com o quê? Eu trabalho com vendas, trabalho para mim mesma. Aí todo dia você faz esse trajeto ou não? Não, de vez em quando, umas 2 vezes na semana. Mas o coração acelera, por exemplo, quando alguém pula a roleta ou está em atitude suspeita aqui dentro do ônibus, né? Acabei de descer do 540 que eu ia pegar por causa de um meliante, que estava com tipo suspeito, né? Tudo inquieto, sentou lá, sentou cá. Aí eu peguei e falei com a amiga, vamos descer, esse cara vai assaltar esse ônibus. Ela, vão. Aí descemos, pegamos o 509. Quer dizer, no seu coração você já sentiu que a situação não ia ficar boa dali pra frente, né? Não, tenho certeza que aquele ia ser assaltado. Talvez possa estar enganada, né? Mas é melhor seguir meu sentido, né? E ela também falou, também tá sentindo a mesma coisa, então vamos descer. Melhor prevenir do que remediar, né? Numa hora dessa, né?
Verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo momentos muito críticos, né? Que a lei não está dando conta, a polícia não está dando conta. Infelizmente, a segurança não está dando conta porque vivemos nesse... Precisamos usar o Transcol e nem é sempre no Transcol, né? Na rua, na sua casa, até mesmo no bairro que você mora. Tá tendo muita criminalidade e foi esse algo que aconteceu, algo terrível com essa morte desse jovem. Abalou muito, eu estou muito com medo, eu saio todo dia de manhã 5 horas para a faculdade e saio sem saber se eu vou voltar. Deixo um filho em casa, então tá sendo terrível. Saímos sem saber se vamos voltar de casa. E muitas vezes sai de casa de manhã cedo, só volta à noite, depende de ônibus, não tem outro transporte para tomar, né? Aqui a gente não tem trem, não tem linha de trem, não tem nada, depende de ônibus e fica a situação bastante complicada para vocês. Infelizmente está muito complicado hoje em dia para sair na rua, a gente sai com medo, sai na bolsa, eu carrego uma garrafinha, celular eu escondo, dinheiro eu escondo, documento eu escondo, porque infelizmente não discrimino ninguém, mas infelizmente a gente desconfia de qualquer pessoa hoje em dia. Quais são os cuidados que vocês tomam geralmente para não ser assaltado, para impedir que um crime aconteça? Eu sempre boto o celular, quando eu tenho que sair com ele, eu boto no peito, boto no short, na calça, entendeu? O lugar mais difícil deles visualizar, né? Dificultar a vida do bandido de ver que você está com um produto de valor, né? Porque felizmente que nós temos que sair, tem que levar bolsa, sem carregar as coisas, então não tem como. Eu já estou deixando o outro celular em casa, estou andando com esse aqui agora, né? Então tem que andar com isso aqui, porque se você sai com o J5, você fica sem ele. Pequenininho, baratinho, ninguém vai querer, né? Ninguém vai querer esse celular para assaltar. É só para comunicar mesmo com o pessoal de casa, dizer que chegou bem no trabalho, ou então que chegou bem no seu destino. Se deixar, eles levam também. Tá? Felizmente, a gente não tem mais... Daqui uns dias vão poder andar só com a roupa do corpo, e olhe lá. Precisa de mais segurança, né? Muita segurança, porque tá demais. Num ponto de ônibus você passa um carro... Antigamente eles roubavam de bicicleta, agora eles param de carro e de moto, né? Vai evoluindo cada dia mais. Daqui a um dia vão parar de quê? Só Deus, né? Gente, muito obrigado pelas palavras de vocês aqui ao vivo no Tribuna Notícias. George, Ingrid, amigo do TN. Essa é a realidade, né? Realidade difícil, todo mundo se prevenindo contra assaltos, mas claro, né? Precisa de uma segurança maior, é isso que a gente espera. Mas daqui a pouquinho a gente volta em outro trecho da viagem. Estamos aqui, deixa eu ver, passando pela Reta da Penha em Vitória. A gente embarcou próximo ao terminal de Carapina, estamos indo para o terminal de Campo Grande em Cariacica e daqui a pouquinho a gente volta com dicas de segurança. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Obrigado, Luciano. Bom, olha, eu queria só fazer um alerta ao amigo do TN que está assistindo aí, que é o seguinte, a gente entrou dentro de um ônibus, não tinha nada marcado, essas duas passageiras estavam lá. Não deveriam estar ali naquela linha? Isso, mas assim, o que eu estou querendo dizer? Nós não combinamos, não marcamos nada. Ele chegou e a pessoa que resolveu falar já tinha abandonado um ônibus com medo de um bandido. Pressentiu que seria assaltada? Assaltada, estava com um celular mais velho, porque não leva o novo. Então, quer dizer, se a primeira pessoa que resolveu falar já estava assim, você imagina todo mundo que anda de ônibus. É uma humilhação, né? Na verdade, é uma tristeza a gente ouvir depoimentos que a gente, né, acabou de ver aí ao vivo, ouvir ao vivo. A menina que deixa o filho em casa também, sai cedo para trabalhar, normalmente é isso, para estudar, para trabalhar, deixa um filho em casa e não sabe se vai voltar. Então, assim, é a realidade de tantos. A gente mostrou aí uma passageira, duas que disseram, né, durante ao vivo, e é isso que você falou. Imagina a realidade de tantos que nesse momento estão aí, descendo talvez de um coletivo que está pressentindo que vai ser assaltado. Quer dizer, nada disso foi combinado. Elas já estavam lá. Como você acompanha as notícias, um jovem perdeu a vida por causa de um celular. Então, quantos trabalhadores, quantos estudantes temem ser mais uma vítima dessa violência absurda que invade aí os coletivos da Grande Vitória? As imagens liberadas pela polícia são claras. Passageiros estão cada vez mais reféns de criminosos. Mostram um momento em que David de Souza, de 18 anos, perde a vida de forma cruel. Ele é esse rapaz de camisa clara. O jovem estava no degrau da porta de trás do coletivo quando o assalto é anunciado. Reparem que o homem de boné vermelho é quem rouba o celular e o homem de camisa azul atira.
O disparo acontece depois que um passageiro que usava fone de ouvidos não escuta a ordem do bandido para entregar o celular, se assusta e reage. David, que já tinha entregado o telefone dele, é atingido por um tiro no peito. O ônibus passava pela Rodovia do Sol em Vila Velha. O estudante cai na escada do coletivo. Passageiros entram em pânico. David voltava da casa da namorada. Se casar era um dos sonhos do jovem. O sonho dele é estar tirando a carteira de motorista dele, casar com a namorada que ele tinha e ser alguém na vida, né? Excelente filho, trabalhador, menino amoroso. Eu não sei nem como dizer, porque eu sou pai, né? Então é difícil pra gente. No vai e vem das cidades, seguem os trabalhadores, estudantes, gente que depende do transporte coletivo e quando embarca, não sabe se volta para casa do jeito que saiu. Uma rotina que se repete todos os dias, mas que é preciso enfrentar. A gente medo é sempre, a gente tem que vir trabalhar, né? Por que veio fazer companhia para a esposa no ponto? Porque ela tem cisma aí de ficar no ponto. Com certeza, né? Porque é muito perigoso aqui. É muito medo. A gente sempre tem medo, sempre tem segurança. No ponto e dentro do ônibus, né? Sim. Sente inseguro? A gente sente, né? Que a gente sai de casa e a gente sai com medo, né? Acho que todos os passageiros acabam ficando meio apreensivos realmente. Medo de ficar no ponto. Esse horário, nosso ônibus às vezes demora. Mas aproveita qualquer vacilo, tem que segurar a bolsa. Se for Deus guardar a gente, ninguém mais guarda. Porque não tem como. A bandidagem está solta mesmo. Olha, esses são depoimentos reais, motorista, cobrador, passageiro, pessoas que dependem do transporte público para andar todos os dias e a única palavra que eles falam é o quê? É o medo. Pois é, pessoas que estão vivas, né? E quando a gente ouve o Jefferson, seu Jefferson, que perdeu um filho dentro do ônibus, né? Um jovem de 18 anos que entregou o celular ao bandido e acabou assassinado. Eu já tinha ficado bem triste, bem abalada ouvindo, né, a sonora desse pai que de um dia para o outro se viu sem o filho. E aí hoje o jornal A Tribuna trouxe o último diálogo do David com a mãe. Nossa, extremamente emocionante. A mãe parece que pressentia também. Ele dizia o tempo inteiro que tinha medo de andar, sempre buscava, ele estava na casa da namorada, para chegar até a casa na Ponta da Fruta, ele sempre buscava um meio de carona para conseguir uma carona. Infelizmente não conseguiu no domingo e acabou dessa forma. E a mãe mandou a mensagem para ele: meu filho, você conseguiu carona? Você já chegou em casa? E ele já estava morto. Olha que tristeza. Muito triste. A gente ouviu também o secretário de Segurança falando, claro, né, ele fala pelo Estado. Ele deu uma informação de que o número de assaltos a coletivos vem diminuindo. Ok, o número vem diminuindo, mas isso não desmerece nenhum caso desses. Então a gente tem que ter uma empatia, e isso é ter empatia, é se colocar no lugar dessa família e de outras tantas famílias que perdem e que podem perder uma pessoa querida por conta dessas ações dentro dos ônibus. Então a gente viu que a polícia está agindo, falou que tinha uma blitz logo à frente, 50 metros à frente desse assalto que você está vendo aí, tinha uma blitz, não chegou na blitz, ok, tinha blitz, não conseguiu evitar o ataque que aconteceu dentro desse ônibus. Mas e aí? A polícia age, então é uma ação que precisa de uma discussão maior. Sim. Não basta só ter câmera em ônibus, não basta só ter blitz da polícia e a polícia agir. Inclusive ontem mesmo você destacou isso, a questão da impunidade mesmo, né? Desses bandidos aí que já foram localizados, identificados, esses 3 e tantos outros que a gente já mostrou aqui também, e que volta e meia, passa um tempo, eles já estão nas ruas de novo. Pois é, então isso também não adianta, né? Bom, e olha só, gente, em meio ao caos, o Sindi Rodoviários anunciou uma greve de ônibus a partir de 0 hora da próxima segunda-feira. Pois é, o presidente do sindicato, José Carlos, afirma que a greve foi confirmada, mas não tem relação com a insegurança nos coletivos. É porque a categoria não aceitou a proposta salarial dos empresários. Então, quer dizer, tem mais essa a partir da semana que vem. A gente vai acompanhando aqui, divulgando novas informações. Bom, hoje de madrugada, um supermercado no bairro Paú, em Vila Velha, foi alvo de vandalismo. O estabelecimento teve as portas destruídas. O autor da destruição foi um morador de rua que estava descontrolado. Era um pouco mais de 6 da manhã. O homem chega em frente ao supermercado e chuta a porta.
Depois, ele volta e com um objeto pesado, como se fosse uma barra, danifica uma placa de propaganda. Não satisfeito, retorna e atinge a barra contra a porta repetidas vezes. E por trás dessa porta de aço, tinha uma de vidro, que ficou totalmente destruída. Nada foi levado. Isso aconteceu hoje no bairro Paú, em Vila Velha. Antes do supermercado abrir ao público, a porta estava nestas condições. Este comerciante, que prefere não mostrar o rosto, presenciou o ato de vandalismo. Quando eu cheguei aqui na frente, o ato já estava acontecendo, né? Eu não sabia se ele estava louco, sob droga, ou simplesmente estava querendo arrombar para ter o pretexto de roubar alguma coisa. Aí ligamos para a polícia e eles rapidamente, em 10 minutos, eles já estavam no local. Este foi o objeto usado para o ato de vandalismo. Deve ter aí, sem exagero, entre 15 e 20 quilos. Outras testemunhas que estavam por aqui disseram que o homem estava totalmente descontrolado. E a gente já viu, aqui mesmo em Vila Velha, o que pode acontecer na pior das hipóteses. Em maio deste ano, a empresária Simone Venturini Tonan, de 43 anos, foi morta depois que um morador em situação de rua atirou um vergalhão contra ela. Simone estava dentro do carro com o filho. Voltando a Paú, pela proximidade, o comerciante ficou com receio de que o estabelecimento dele também fosse atingido. Se tivesse acontecendo algo ameaçador, eu teria que entrar em ação também, né? Mas não sei as consequências, né? Mas você ficou aqui na porta aqui do seu estabelecimento? Esperando, na expectativa mesmo, meio sem saber o que fazer, né? Que horror. Esse rapaz que promoveu todo esse vandalismo ainda não foi encontrado pela polícia. Policial baleado em troca de tiros no Forte São João, em Vitória. Nas imagens, o soldado da Força Tática de 23 anos aparece sendo carregado pelos colegas numa cadeira. Ele fazia patrulhamento a pé, acompanhado de outros 6 PMs. Quando os policiais passavam pelo beco do cruzamento, traficantes atiraram. O soldado foi atingido na perna direita. Militares revidaram com tiros. O policial foi socorrido e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Passou por cirurgia e continua em observação. Hoje acontece a 3ª audiência do caso dos irmãos Joaquim e Cauã, mortos em Linhares. 15 testemunhas serão ouvidas no fórum da cidade. Mas, como o processo corre em segredo de justiça, não será aberta ao público. O ex-pastor Georgeval Alves chegou ao fórum de Linhares por volta das 9 da manhã. Diferente da última audiência, no dia 23 de outubro, desta vez, Juliana Salles não compareceu. Os dois são acusados pela morte dos irmãos Joaquim e Cauã durante um incêndio em abril na casa onde moravam. O ex-pastor foi acusado de estuprar, agredir e queimar os meninos ainda vivos. E Juliana foi presa porque teria sido omissa e sabia dos abusos. A segurança no fórum foi reforçada e a situação está tranquila, sem manifestações. A audiência deve se estender durante toda a tarde. Bom, agora vamos falar de superação. Às vezes, quando estamos numa situação muito difícil, encontrar uma luz para resolver o problema parece impossível. Mas olha, a Leilane acreditou que era preciso mudar o caminho. E esse ano ela vai ter um Natal diferente. Veja na reportagem de Fábio Melo. Na recepção, o começo de uma nova vida. A entrada da Câmara Municipal de Vitória está com funcionária nova. E quem vê a Leilane assim, trabalhando feliz, nem imagina os problemas que ela já enfrentou. Um passado que a recepcionista nem gosta de lembrar. A Leilane do passado eu não quero nem lembrar, eu quero olhar para frente, olhar presente e futuro, né? Porque passado a gente já não tem que se agarrar mais, né? Durante 5 anos, ela trabalhou sem carteira assinada. Um bico aqui, outro serviço ali, a vida seguiu até que tudo ficou muito complicado. E no ápice da crise, ela chegou a ficar em situação de rua. Trabalhava como autônomo, né, eu e meu companheiro, né, dentro da área de comunicação visual. E isso, né, a gente ia conseguindo viver, né, porque eu morava de aluguel, né, tenho filhos, né, então a gente tinha que buscar de alguma maneira o autossustento. Mas aí, né, dentro dessa condição, veio a situação difícil.
difícil e eu vim, né, parar, né, ficando, né, nas ruas e tudo. Num cenário desse, é difícil mesmo melhorar de vida, mas em Vitória há programas sociais e até uma nova resolução da Câmara Municipal para possibilitar um recomeço digno, assim como aconteceu com a Leilane. A Câmara de Vitória, ela incentiva empresas privadas a contratarem pessoas em situação de rua. Por exemplo, a empresa que contratou a Leilane recebeu da Câmara um selo, uma placa em reconhecimento à sensibilidade social que a empresa tem. Então a Câmara, ela mostra um caminho de esperança e de solução desse desafio na cidade de Vitória, que é a questão da população de rua. Mas toda essa mudança de vida não seria possível sem o apoio de algumas pessoas. Aqui nessa escola especial é onde o trabalho ganha forma, onde as pessoas podem voltar a sonhar e assim alcançar os novos objetivos. A Prefeitura de Vitória tem uma equipe que vai abordar essas pessoas na rua, em situação de rua, e lá trabalha o convencimento delas em sair da rua. E aí, saindo da rua, elas vão para um centro-dia e lá tem higiene, alimentação, atendimento psicológico. Essas pessoas que querem mudar de vida, querem uma outra perspectiva de vida, elas são encaminhadas para a Escola da Vida. Chegando aqui, aí a gente começa todo um processo com ela, faz uma escuta qualificada com ela e começa a perceber as potencialidades que essas pessoas têm. Em 2 anos de funcionamento, 58 alunos já conseguiram voltar para o mercado de trabalho. Essas pessoas passam por um processo de formação, onde a gente desenvolve temas voltados ao autoconhecimento, ao propósito de vida, às habilidades empreendedoras. A partir disso, a gente vai conhecendo essas pessoas e aí vai encaminhando ela para essa rede de serviços da cidade. Para Leilane, um novo emprego e, por que não, um presentão de Natal. Vai ser um Natal realmente mais feliz, porque estava muito obscuro, né? E aí você consegue ver tudo um pouco mais, né, de cor, né, de alegria. E isso é mais importante para mim. O serviço que mostramos na reportagem, a Escola da Vida, que busca encaminhamento ao mercado de trabalho, fica na rodovia Serafim Derenze, na Grande São Pedro. O telefone é o 3235-7286, 3235-7286. Emprego em supermercado são chances para especialista em vinhos, idosos aposentados, auxiliar de serviços gerais, embalador, fiscal de loja e auxiliar de inspeção. Cadastro no site extrabom.com.br no link Trabalhe Conosco. Repelente, inseticida, raquete elétrica. Essas são algumas das armas usadas por moradores de Cariacica no combate ao mosquito. O bairro Porto Belo está infestado. Cada um faz o que pode para se livrar dos insetos que incomodam de dia e principalmente à noite. Repare só esses pontinhos pretos. Acredite, são mosquitos. O vídeo foi enviado pelo seu José, morador do bairro Porto Belo, em Cariacica. A nossa equipe foi lá conferir a situação. E olha aí o que encontramos. Em fração de segundos, os mosquitos tomam conta da perna do seu José. E isso em plena luz do dia. Todo dia. Ontem eu estava consertando uma bicicleta para o menino aqui, eu não aguentei. Ninguém aguentou ficar na frente aqui de tanto perna longa. Quem mora aqui garante que esse sofrimento já dura mais de 2 anos e cada morador adotou uma estratégia contra os mosquitos. A Marineide não vive sem o repelente e o inseticida. O problema é que cada um deles custa em média R$20 e são pelo menos 4 frascos por mês. Só na minha casa, 4 pessoas, mas dentro do meu quintal mora minha sogra, meu enteado, meu marido, minha neném e eu. A gente não tem condições de ficar só gastando com muito protetor. Tem quem prefira a raquete elétrica. O importante mesmo é arrumar um jeito de não ser carregado pelos insetos. Esta moradora garante que o carro fumacê só passa por aqui a cada 6 meses. Tem bastante tempo que não passa, já passou, mas tem muito tempo. A gente está num descaso aqui total. Você vê as ruas, muito mato, água empoçada, buraco e carro de fumacê que não passa. Infelizmente aqui a gente está a desejar mesmo. 3 anos que eu moro aqui é desse jeito, não tem sossego não. Quando o carro fumacê passa aqui, só passa aqui, ó, na lateral lá não. E a fumaça passa com panela, não vai em casa de ninguém.
Mas qual seria a explicação para tanto mosquito assim, meu Deus do céu? Olha só, a resposta é bem aqui do meu lado, gente. Vê se tem condições. Um terreno enorme, cheio de mato alto. E a gente sabe que isso é um prato cheio para os mosquitos. Esse mato aí, aquela água parada ali. Vocês vão ali para vocês verem, Pernalonga vocês não aguentam. Vida inteira esse mato grande assim? Esse mato inteiro aí, eles não faz nada, não constrói em cima, aí fica sendo largado aí. E no meio de tanto mosquito, tem o temido Aedes aegypti, transmissor da dengue. E aqui no bairro, muita gente já pegou a doença. Os agentes de saúde da prefeitura até visitam as casas e fazem armadilhas para mapear a presença de mosquitos transmissores de doenças. Só que a situação aqui em Porto Belo está muito agravada e um agente só já não dá mais conta do problema. Está faltando agentes, tem muito poucos agentes para estar combatendo, né, a área toda, o município todo, então é difícil. Imagem forte essa daí, hein? A prefeitura diz que o carro fumacê é utilizado no combate ao mosquito transmissor da dengue e a rota leva em conta regiões com notificação e infestação da doença. Disse que o monitoramento inteligente de armadilhas indica que não há presença do mosquito transmissor em Porto Belo, tanto que não houve notificações da doença. Bom, por isso não houve necessidade do carro fumacê passar pela região nos últimos meses. A gente percebe aí que alguma conta não fecha nesse monitoramento. Está faltando, inclusive, agentes para levar esse monitoramento até lá. A infestação de mosquitos está mais do que visível, né, George? Está impraticável. Então, vamos ao telefone para a comunidade alertar a prefeitura, mas eu acho que nem vai precisar disso, né? Alertar a prefeitura, porque essa imagem aí, como você disse, é muito forte. Antes de falar do telefone, tudo bem, não tem mosquito da dengue. Pô, mas tem outro mosquito, né? Como que dorme desse jeito? Não, os mosquitos estão quase carregando a comunidade, né? É, que bom que não tem mosquito da dengue, mas tem outro tipo de mosquito ali. Bom, então vamos anotar o telefone aí, pessoal, 3346-6633, 3346-6633. Liguem. Bom, voltamos ao vivo com o repórter Luciano Rosetti, que está dentro de um ônibus ouvindo histórias. Histórias de quem pega ônibus todos os dias e vive inseguro. Olá Ingrid, olá Jorge, olá amigo do TN. Continuamos seguindo o nosso trajeto de Carapina até o terminal de Campo Grande em Cariacica. A gente está próximo do centro de Vitória agora, mostrando, né, todo o aperto que os passageiros passam nos coletivos por conta da violência. A gente mostrou aqui vários casos, principalmente desse jovem de 18 anos que foi morto com um tiro no peito na noite de domingo em Vila Velha. Quer dizer, no bloco anterior, a gente mostrou, na entrada anterior, nós mostramos, né, a dificuldade dos passageiros e agora estamos aqui junto com o Rafael Fonseca, que é especialista em segurança. A gente conseguiu sentar aqui um pouquinho, né, para poder entrevistar o Rafael de maneira melhor. Rafael, quais são as dicas principais de segurança, o comportamento dos passageiros dentro do coletivo? Qual deve ser? Boa tarde. Bom, Luciano. Boa tarde, tudo bem? Bom, primeiramente, a atenção, né? Toda questão ligada à segurança pública, ela deve estar voltada com um trabalho preventivo, né? E não adianta, então, você adentrar no ônibus e pensar que existe uma segurança. É você ficar sempre atento, o uso do aparelho celular, a exposição de pertences de valor, tudo isso atrai os olhares dos criminosos, em especial os criminosos contra o patrimônio. Mas não podemos limitar as nossas ações dentro do coletivo. Isso começa desde lá de fora, da saída de casa, dentro do ponto de ônibus, até a entrada do coletivo. E a sua saída deve ser pautada em ações de prevenção. Suspeitou de alguma coisa, suspeitou do comportamento de algum indivíduo, não procure a saída do ônibus, procure estar próximo de outras pessoas. E não limite somente aos crimes contra o patrimônio. Dentro do coletivo, nós podemos ter crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, mulheres que sentam sozinhas, crianças, né, idosos, acabam sendo alvos muito mais vulneráveis e muito mais proeminentes desse tipo de ação. Só para reforçar esse ponto, né, a questão do celular, que é um objeto de valor que todo mundo tem e todo mundo precisa usar no dia a dia. É importante a pessoa não ficar com fone de ouvido, ou então distraído ao celular, ficar prestando atenção, bastante atento. Isso é muito importante, né? Sim, muito bem
colocado. O mesmo comportamento que você teria em via pública, andando, ou parado num ponto de ônibus, ou num lugar ermo, você deve ter dentro do coletivo também. O celular hoje, o smartphone é algo indispensável, mas procure evitar a exposição desse aparelho nos coletivos, porque muitas vezes temos inclusive ações já relatadas por criminosos que estavam no coletivo efetivamente se transportando, se deslocando para um lugar e vendo a oportunidade, age na oportunidade, né? Então evitar essa exposição, não só pelos celulares, mas hoje tem tablets, a própria utilização de cordões, joias, relógios, né? Hoje tem os smartwatches também, isso tudo atrai, isso eleva a possibilidade de você ser vítima de um crime contra o patrimônio. E a gente estava até comentando agora há pouco, Jorge e Ingrid, antes do Vivo, é que muitos assaltos, muitos roubos de celular acontecem do lado de fora, né? Eles acontecem do lado de fora, a pessoa está distraída, mexendo no celular, passa um bandido de moto, alguém, ou então no carro mesmo, ou a pé, sai, pega o celular e leva embora, sai correndo. Perfeito, e ainda mais em vias mais movimentadas, em que há muitas paradas ao trânsito, ao sinal, a própria parada no ponto de ônibus, o indivíduo que está na janela, ele está exposto. Quantos casos nós já podemos observar no dia a dia de indivíduos que passam, pegam o telefone celular, pegam o aparelho que está, tiram um cordão, isso parado no sinal, parado num trânsito, né, em via pública, e você dentro do coletivo não está seguro lá de fora. Então, do lado de dentro, atenção, um trabalho sempre preventivo de observação, se tem alguém suspeito, confie efetivamente sim naquele sexto sentido, confie naquela sensação de segurança que você pode estar passando, e se for o caso, saia do veículo. Não sendo possível, evite o contato direto com o criminoso, evite a reação. A reação dentro de um compartimento fechado, especialmente com arma de fogo, não é o recomendado. E lembrando, só para reforçar mais uma vez, Jorge e Ingrid, amigo do TN, uma ação criminosa nem sempre às vezes começa dentro do coletivo, começa no ponto de ônibus. Então atenção total quando você entrar no ponto, ou então entrar no terminal e saltar também no outro ponto, no seu destino, na sua origem, né? Perfeito. E só complementando o que foi colocado, muito bom esse posicionamento que você frisou aqui, é que eventualmente ocorrendo algum crime, não deixe de registrar, não deixe de comunicar aos órgãos de segurança, faça o boletim de ocorrência, é importante para que você faça o mapa do crime, é importante para que a polícia, a Secretaria de Segurança, os órgãos de inteligência consigam deslocar o policiamento e trabalhar efetivamente nesses locais onde a incidência é maior desses crimes. Rafael, muito obrigado por sua participação aqui ao vivo. Prazer. Estamos no aperto do coletivo aqui, Ingrid e Jorge, continuamos a viagem aqui, daqui a pouquinho a gente volta em outro trajeto, em outro ponto da Grande Vitória, aqui dentro do ônibus. Até daqui a pouquinho. É isso aí, aperto do coletivo, que é o que as pessoas mais passam também, né? Ônibus lotado, tem que sair cedo e não consegue também o horário de ônibus, às vezes chegam atrasados no trabalho, é assalto no ponto, é assalto dentro do coletivo. E como disse o especialista, realmente, os bandidos estão sempre esperando um momento de distração. Mas também tem quem não se distraia nunca e é vítima, como a gente já mostrou aqui várias vezes também, né? Bom, bandidos roubam carro, fazem vítima refém e são perseguidos pela polícia em Cariacica. Os assaltantes acabaram encurralados, invadiram o quintal de uma casa e atiraram contra PMs e moradores. Um foi baleado e caiu na porta de um senhor que ajudou a negociar a rendição. A vítima contou à polícia que estava terminando de trocar o pneu que furou após ele ter passado por um buraco aqui próximo da Ceasa. Assim que a vítima terminou de trocar o pneu, foi abordada por 2 assaltantes e seguiu com eles dentro do carro como refém. Os bandidos, que seguiam sentido Serra pelo contorno, resolveram voltar para Cariacica na contramão. A ação vista por uma viatura que resolveu abordar o veículo. Aí começou uma perseguição que entrou pelas ruas do bairro São Francisco. O que os 2 assaltantes não sabiam é que a rua que eles tinham escolhido para fugir era, na verdade, uma rua sem saída. E ao chegarem aqui, eles acabaram derrubando essa cerca de arame farpado que limitava aqui a propriedade e entrando dentro deste quintal, desta área aqui. Sem ter por onde sair, eles acabaram trocando tiro com os policiais militares. Deram, na verdade, de acordo com testemunhas, um tiro contra a guarnição da PM e 2 em direção às famílias que estavam aqui. Esse rapaz estava entre as vítimas que por pouco não foram atingidas pelos tiros. Quando o rapaz abriu a porta e pularam, eles já pularam apontando a arma para cima da gente, da varanda. Ele foi, virou de costas, deu um tiro para trás só e 2 na nossa direção. Aí foi onde o policial abriu a porta e gritou pra gente, abaixa. Tiros que pegaram na casa dele, na parede e na árvore. Nós deitamos no chão, o policial foi e atingiu ele, deu um tiro pra cima dele. Quer dizer, um dos dois que dirigiu o carro acabou sendo atingido e ficado lá. Ficou lá em cima, na verdade encontraram ele no chão, baleado, lá em cima na casa do vizinho.
surpreendente, né? O bandido ter caído em frente à minha porta, né? Aí eu fiquei, né, surpresa. Ele tava com a arma na mão, balançando muito do meu lado, pedindo ajuda com muita dor, entendeu? Aí eu falei, eu posso te ajudar, vou mandar a esposa ligar pro SAMU para te ajudar, mas a polícia já estava, né? Como ele estava, já estava rodando. Conversando com ele, até que convenci ele, vou pegar um gelo para você coloca em cima, entendeu? E me dá a arma, que aí eu vou tentar te ajudar. Aí eu entreguei o gelo, ele foi e deu a arma, eu peguei com a camiseta e o polícia já estava já. Que loucura, hein? Mais detalhes desse caso daqui a pouquinho no Ronda Geral, é coladinho com o TN. Mecânico capixaba morre em plataforma de petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Sandro Ferreira da Silva, de 43 anos, era morador de Marataízes, no sul do estado. O mecânico fazia a manutenção de um guindaste quando foi prensado. O Sindipetro vai participar da comissão para investigar o acidente. A Petrobras lamentou o fato e disse que presta apoio à família. Sandro era casado e deixou 2 filhos, de 11 e 20 anos. O corpo do mecânico foi enterrado hoje cedo em Itapemirim. A festa da padroeira do estado é só em abril, mas o evento já está sendo preparado. O lançamento oficial da Festa da Penha 2019 aconteceu agora cedo. Tainá Lopes tem as informações. Boa tarde a todos, nós estamos aqui no Convento da Penha, onde hoje de manhã aconteceu o lançamento oficial da Festa da Penha 2019, que tem como novidade, né, o foco no jovem. Nós estamos aqui com o Frei Pedro, que vai contar pra gente essa novidade do ano de 2019. Sim, o olhar da festa se direciona à juventude. A juventude, que é o grande foco da festa do ano 2019. Juventude e também as vocações religiosas, sacerdotais, leigas e missionárias, né? Também tratando da juventude. Inclusive, há aqui na programação uma nova romaria que é destinada a esse público, né? Sim, é a romaria dos adolescentes. Romaria dos adolescentes já vai para o 3º ano e cresce, cada ano cresce, né, essa romaria dos adolescentes. Interessante, viu? A previsão é que ainda durante todo o ano algumas alterações possam ser feitas na programação. A Festa da Penha 2019 acontece no dia 21 de abril, 24, 27 e 28. E você pode acompanhar essas alterações no site do convento, né, Frei? Site conventodapenha.org.br. Isso aí, muito obrigada pela participação. Nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Tainá. Isso aí, para acompanhar a programação da Festa da Penha 2019, basta acessar o site conventodapenha.org.br. O caso Milena Gotardi. Daqui a pouco começa mais uma etapa da disputa da guarda das filhas da médica. A ação foi proposta pelo irmão de Milena, Douglas Gotardi, tem a guarda provisória das meninas de 3 e de 10 anos. Milena havia deixado uma carta em que registrava o desejo de que as crianças ficassem com o irmão. Mesmo preso, Hilário Frasson, pai das meninas, briga pela guarda. O policial é acusado de ser um dos mandantes do crime, ele está preso, assim como os outros envolvidos no assassinato. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 27 de novembro. Aqui na foto principal, a declaração do seu Jefferson. Assalto a ônibus. Meu filho morreu por causa de um celular. Sedu abre seleção para contratar até 3.500 professores temporários. Governo exige redução de açúcar em 6 tipos de alimentos. Sindicatos em crise oferecem até plano funerário para manter filiados. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, galã português feliz da vida no Brasil. 11 quilômetros de sufoco em rodovia. E a lista com as vagas em 50 creches de Vitória. O TN volta em instantes de alguma parte aí da Grande Vitória para falar sobre a insegurança no transporte coletivo. E tem greve anunciada para a próxima semana. Todas as informações já já. Agora 12:30. Voltamos ao vivo com o Luciano Rossetti, que continua dentro de um ônibus do Transcol e mostra a rotina de sufoco e medo nos coletivos. Gente que não tem escolha e precisa pegar ônibus todos os dias. Olha aí.
Olá, Ingrid, olá, Jorge. Continuamos aqui no nosso trajeto. Dessa vez paramos aqui no terminal de Jardim América. Nós estamos seguindo para o terminal de Campo Grande, em Cariacica, mostrando a dificuldade, né, o aperto que os passageiros dos ônibus passam, né, não só no sentido de estar apertado, não. Aperto com relação à segurança, que é pior ainda. A gente está aqui com a Isabela, que é estudante universitária. Isabela, estou vendo que você está de mochila. Você com certeza tem coisas de valor aqui, celular, né? Quais são as precauções que você toma para evitar assaltos? Assim, eu, por exemplo, quando eu tô em pé, principalmente, eu sempre procuro botar minha bolsa para frente, não para trás, porque na frente você sempre vê, né? E já aconteceu uma ocasião comigo que eu fui roubada, né? Porque eu botei a bolsa para trás. Dentro do ônibus? Sim, abriram minha bolsa e roubaram meu celular. E depois disso eu sempre coloco minha bolsa para frente. Essa é a principal precaução que eu tomo. Para evitar, claro, né, tragédias como a que aconteceu no último fim de semana, que todo mundo acompanhou, né? Sim, foi muito triste o que aconteceu, mas eu nunca presenciei um assalto pessoalmente no ônibus, né? Eu sempre via na televisão, mas eu sinto medo, sim. Principalmente minha família que anda de ônibus também, eu sinto medo. Então não fica escutando música no celular, com fone de ouvido, para não se distrair, e também não fica com o celular dando sopa aqui em cima, não. Não uso celular no ônibus, não escuto música no fone, essas precauções que eu tomo. Isabela, muito obrigado por sua entrevista aqui ao vivo, é isso. George, Ingrid, todo cuidado e todo medo também que os passageiros dos ônibus sofrem aqui na Grande Vitória, né? A gente pode mostrar hoje ao vivo aqui no TN todo o aperto, todo o sufoco, não só no espaço, mas principalmente na segurança, que é o principal. Eu também já fui assaltado dentro do ônibus e a gente sabe, né, o aperto que o coração dispara, a gente não sabe muito bem como reagir, mas o importante é isso, não reagir. A gente teve no bloco anterior, né, no vivo anterior, as dicas de segurança muito valiosas. Toda a segurança, toda a precaução começa no ponto de ônibus, passa por todo o trajeto no coletivo e termina no ponto de ônibus também. Valem todas essas dicas de segurança para que todos nós possamos transitar em segurança nos coletivos aqui na Grande Vitória. Ingrid e Jorge, depois dessa aventura aqui nos ônibus, volto com vocês. Não, e a gente observou aí que assim, o ônibus só foi enchendo, né? Ele entrou, quem acompanhou o nosso jornal desde o início, ele entrou 3 vezes ao vivo aí durante o percurso e o ônibus cada vez mais cheio, né? Pois é, a gente deu dicas de segurança, Ingrid, mas assim, enfim, eu tenho que falar uma coisa, que a culpa não é do passageiro, né? A gente devia realmente viver numa sociedade segura, onde a gente poderia usar um celular dentro do ônibus andando e não ter todo esse medo. Pois é, e quem não usa o celular ainda corre o risco de não ter o que entregar para o bandido e ser punido por isso também, não é? A gente espera dias melhores. Bom, antes de encerrar essa edição, uma notícia melhor. A gente volta a falar de emprego. As lojas Itapuã Calçados selecionam vendedores e operadores de caixa. Se você está em busca de uma oportunidade, não perca tempo. Mande o seu currículo para f62@itapuã.com. Há vagas em várias lojas da marca. Boa sorte para você, um beijo e até amanhã. Fique agora com Débora Moraes.